Eli. Eli é um garoto que, aos 11 anos, acabou adquirindo uma doença autoimune que causa várias erupções e avermelha sua pele. Cansado da sua vida e de tanto viajar, seus pais o convenceram a ir em mais uma viagem em busca da cura. É quando eles viajam para um lugar bem afastado e conhecem sua nova médica, a Dra. Horne, que promete a cura para sua doença, garantindo a eficácia nos seus anos de carreira e seus trabalhos bem-sucedidos com seus ex-pacientes. Então ela explicou como iria funcionar o tratamento. Ele precisaria passar por uma série de 3 tratamentos para corrigir os genes defeituosos. E quando ele tivesse feito tudo, até o último tratamento, ele estaria finalmente curado. Então, logo no dia seguinte, ele já partiu para o seu primeiro tratamento, que já o deixou muito fraco. E parecia já mexer com sua mente, porque ele começou a ver fantasmas na casa. E como se isso já não fosse o bastante, depois do seu segundo tratamento, ele piorou mais ainda. Ele ficou mais fraco e passou a ver com mais clareza seus fantasmas. Tanto que ele até tentou fugir deles entrando no armário, mas eles o derrubaram e escreveram Lai na porta. Então, com os gritos e o barulho do armário caindo, seus pais acabaram acordando para ver o que estava acontecendo e encontraram Eli de pé, em frente ao armário. Eli tentou convencê-los de que havia fantasmas na casa e que o que viu era real, mas mesmo com as provas, seus pais não acreditaram nele. E a doutora continuava dizendo que eram os efeitos da medicação. E ao longo desses 3 dias de tratamento, ele acabou conhecendo e fazendo amizade com uma garota, a Hayley, que morava perto da casa de tratamento. E ele acabou falando sobre o que acabou de acontecer com ele. E a Hayley comenta que isso também começou a acontecer com um dos pacientes anteriores que ela conheceu e como ele tinha desaparecido depois do 3º tratamento. E enquanto ele voltava pelos corredores, os fantasmas decidiram pegar ele, puxando e o arrastando pelo chão até o lado de fora. Mas antes que ele pudesse estar completamente fora, a Dra. Horne puxou ele de volta para a sala e fechou a entrada. E, de novo, ele tentou convencê-los de que existem sim fantasmas na casa, mas a doutora insistia em dizer que eram os efeitos da medicação, então seus pais não acreditaram. E Eli começou a discutir com a doutora e a gritar com sua mãe, até machucar sua mão, quebrando com ela o vidro e desmaiar. E depois de colocarem o Eli na sua cama, a Dra. Horne disse que queria dar diazepam para Eli, já que ele estava muito agitado e não parecia que ia dormir tão cedo naquele dia. E naquela tarde, Eli descobriu que Lai, quando virado de cabeça para baixo, vira 317 e sai correndo do seu quarto para contar isso a Hayley, que sugere que pode ser algum código para alguma porta secreta. Então, decidido, no começo da madrugada, quando todos estavam dormindo, ele foi digitar o código no painel, abrindo a porta e entrando na ala médica. E lá dentro, ele começou a vasculhar os registros da Dra. Horne, descobrindo algo ameaçador sobre os antigos pacientes, sobre como nenhum deles tinha sobrevivido ao último tratamento com vida, descobrindo que tudo o que ela disse sobre o sucesso que teve era mentira. Então ele foi correndo até o quarto dos seus pais para contar o que estava acontecendo. Mas uma coisa que Eli não sabia é que seus pais já estavam acordados naquela noite por causa de uma discussão. E a sua mãe não estava mais no quarto, mas o seu pai, sim. Que, cansado de tentar convencê-lo a fazer o tratamento, chega a injetar alguma coisa nele para dormir. O que não funcionou, já que ele continuava acordado e lutando para sair dos braços das médicas. E quando consegue uma brecha, conseguiu correr para o quarto da Dra. Horne e descobre uma passagem para uma câmara secreta. Então ele é trancado lá dentro para morrer pela Dra. Horne. E já que o ar vinha de fora, ele começou a sufocar até desmaiar. Depois de um tempo, a sua mãe foi ver como ele estava para pedir desculpas, mas não disse nada sobre mudar de ideia quanto ao tratamento. Então ele finge que desmaia, caindo no chão. E a sua mãe foi correndo até ele
abrindo a porta. Então, com uma cruz, ele acerta a cabeça dela e corre para tentar sair. O que não funcionou, já que seu pai pega ele e o leva até a ala médica. E enquanto isso, a mãe de Eli descobre toda a verdade quando vê os corpos das crianças no poço. A de que Eli estava certa o tempo todo. A doutora Honey, na verdade, queria matar ele. Então, com a faca que encontrou na cruz, ela ameaçou a doutora Honey para impedi-la de terminar o seu último trabalho e passou a faca para o seu marido, confiando nele. Mas ele passa a faca para a doutora, que se revela como uma freira quando ela começa a orar e jogar um ácido no Eli, que ela chama de água benta. E, como finalização, ela ia matar o Eli, atingindo a faca no meio do peito dele. Mas isso não acontece, porque ele ganha novos poderes, parando a doutora Honey, e sai da sua maca estourando os cintos. E agora, com a raiva, ele move as freiras como se fossem palitos, virando elas de cabeça para baixo, fazendo elas rodarem pela sala e colocando fogo nelas. E seu pai até tentou matar ele, mas aí o Eli estourou o rosto dele, poupando apenas a sua mãe dessa situação, fazendo perguntas para ela sobre quem ele é e quem é seu pai. E a sua mãe fala, contando que ela desde sempre teve dificuldades para engravidar, mas já que parecia que Deus não ouvia suas orações, ela começou a pedir para o diabo, que aceitou dar um filho para ela, prometendo que ela não seria como ele, mas era mentira. Então, sem perguntar mais nada, ele simplesmente saiu da casa, deixando ela pegando fogo, se encontrando com a Hayley, que o esperava do lado de fora. Então, o filme fala sobre assumir o nosso lado sombra, ao invés de reprimi-lo ou negá-lo, tentando encontrar uma cura para ela, sabe? Praticando uma luta sem sentido e pra nada. Porque quando a gente finalmente aceita essa tal parte indesejada que está dentro de nós a acolhemos, nós cuidamos dela. O que nos permite finalmente melhorar cada vez mais.